Você que é nosso aluno, você tem ideia de onde a gente está? Hoje a gente está aqui na UNOeste, né, na sala de aula show, fazendo um pouco de conteúdo que a gente faz em aula. Eu sou o professor Yuri, esse é o professor Fábio, e a gente nesse período, né, de isolamento social decidiu criar alguns conteúdos que vocês iriam estar assistindo em aula aqui, né? Para que a gente possa fazer isso de forma segura, então a gente está seguindo todo um protocolo de não ficar muito próximo, né, de utilizar sempre álcool nas mãos, lavar periodicamente e também trabalhar num espaço que tenham poucas pessoas. Então hoje aqui a gente está trabalhando só com 4 pessoas para poder fazer essa transmissão, né? O objetivo é que vocês possam continuar tendo as aulas que vocês estariam tendo presencialmente, além do conteúdo que já está sendo trabalhado de forma remota, também em vídeo, né? Professor Fábio, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado, Yuri. Bom, pessoal, nossa intenção é realmente levar para vocês todo o material que vocês teriam em aula presencial. Além daquilo, como o Yuri já disse, além da aula teórica que vocês já estão tendo, nós queremos tentar levar para vocês que estão aí em casa um pouquinho daquilo que vocês fariam em cozinha, tá? Na prática. Hoje, por exemplo, nós vamos dar uma receita que é da cozinha clássica, da confeitaria clássica, que é um brownie, tá? Então eu vou passar para vocês todo o passo a passo de como montar, como empratar, e depois quando vocês voltarem, nós faremos novamente essas receitas aqui, tá? Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos fazer nosso brownie, eu vou passar o passo a passo para vocês, como nós falamos aqui, fazer a demo, tá? A demonstração. Então, primeira coisa, nós temos que ter um chocolate de boa qualidade, meio amargo, tá? Porque depois nós vamos usar outros chocolates para decorar, para rechear. Então, na base dele, sempre optar pelo meio amargo, tá? Ou amargo, se assim preferir. Aí nós temos manteiga, que nós vamos misturar. O primeiro passo do brownie qual é? Nós derretemos o chocolate com a manteiga em banho-maria ou micro-ondas. Se for no micro-ondas, seguindo a mesma regra para chocolate, de 30 em 30 segundos. Então nós vamos colocar o chocolate mais a manteiga. Pessoal, não se preocupem com as quantidades, porque depois vai estar disponibilizado para vocês abaixo do vídeo, aí, tá? Na descrição do vídeo. Então isso aqui, manteiga e chocolate, tudo junto para o micro-ondas, tá? De 30 em 30 segundos até ficar bem lisinho, bem homogêneo, certo? Eu vou pedir para a Mary colocar lá para a gente, no micro-ondas, enquanto isso eu vou falando para vocês dos demais ingredientes aqui. Mary, faz favor para mim, coloca lá no micro-ondas. E aí depois os demais ingredientes que a gente utiliza para fazer o brownie. Farinha de trigo, açúcar, ovos e cacau. Então são poucos ingredientes, não é uma receita muito complexa. O segredo do brownie que é o tempo de cocção. Às vezes algumas pessoas erram um pouco no brownie porque deixa assar como se fosse bolo, aí ele vira bolo. E o brownie, ele não é cru, ele é cozido, mas tem um tempo de cocção adequado para que ele fique na textura do brownie. E um outro segredo, tirou o brownie do forno, leva para a geladeira ou freezer por uns 3, 4 minutos, para que ele interrompa a cocção e realmente fique cremoso. Quando você tira do forno e deixa ele em cima de uma bancada, ele continua a cocção até ele esfriar por completo. Então nós temos que tirar e levar para o freezer ou geladeira. Algumas pessoas até dizem, se você tirar do forno e colocar na geladeira de um dia para o outro, ele fica melhor ainda. Aí vai de cada pessoa testar. Temperatura de forno. Aqui na nossa faculdade nós temos os fornos, eles são bem potentes e a gente usa 160, 170 graus. Em casa você pode usar 180 graus sem problema, tá? Porque alguns fogões convencionais você não consegue diminuir menos que 180 graus. O mínimo dele é 180. Então você vai assar 180, aqui a 160, 170 nós utilizamos 25 minutos. Na sua casa, se você for assar a 180, coloque um pouco menos de tempo para que ele fique na textura adequada, na textura correta, certo? Nós vamos então aqui, o próximo passo, pegar esses ovos, nós vamos quebrá-los aqui, só dar uma mexida e misturar o açúcar. Então nós vamos misturar, quebrar que eu digo é só desmembrar aqui, ó, dar uma misturada nele, para que ele se desmembre, tá? Gemas e claras. Preciso bater muito, fazer um branqueamento? Não, é só até misturar mesmo. Nesse caso, eu preciso tirar a película da gema? Fique à vontade.
A gente tem a mania de tirar de tudo. No brownie eu acabo não tirando, mas aqui em todas as receitas a gente tira aquela película da gema porque é aquilo que causa o odor nas receitas, tá? Agora nós vamos misturar o açúcar. Pessoal, confeitaria, sempre açúcar refinado, tá? Não utilizar açúcar cristal, somente em algumas situações quando é solicitado no receituário. Caso contrário, açúcar refinado. E aqui nós vamos homogeneizar. Preciso bater muito? Até você perceber que os grãos de açúcar, você já não sente tanto ele aqui no fundo do bowl, tá? Professor, sim? Posso fazer algumas perguntas? Claro, deve. Eu acredito que quem é nosso aluno, que já passou por confeitaria básica, né? Sim. Já passou por alguma confeitaria, ele deve estar falando bem sobre açúcar, mas às vezes a gente fala sobre açúcar refinado, açúcar cristal, mas existe muita variação de açúcar? Tem vários, nós temos açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar impalpável, açúcar gelado, cada um para um tipo de receita utilizado. Aqui na faculdade nós sempre especificando muito para os nossos alunos em qual utilidade, no que ele vai utilizar cada tipo de açúcar. Inclusive nas apostilas, para quem já é aluno já sabe, inclusive da confeitaria básica, tem todos os tipos de açúcar e a finalidade de cada um. Hoje em dia, a demerara, por exemplo, é utilizado muito na cozinha saudável, as pessoas utilizam mais. Açúcar mascavo também, algumas receitas a gente acaba empregando mais de um tipo de açúcar, isso é bem interessante quando você quer misturar também. Muito legal. Tá? O forno dá alguma interferência quando você vai fazer o brownie, ou qualquer forno faz brownie, ou precisa de um forno específico para dar um resultado Não, melhor? qualquer forno faz brownie, porém tem que ficar atento à temperatura. Como eu disse, os nossos fornos aqui da faculdade, eles são ultra mega potentes. Então nós temos as temperaturas que já foram testadas todas as receitas, antes de nós passarmos para os alunos, a gente testa todas as receitas. Em casa você vai fazer a mesma coisa, você vai testar o teu forno, se o teu mínimo é 180 graus, você vai colocar ele com um pouco menos de tempo. Tem uma curiosidade? Sim. Eu não sei se isso aconteceu na sua família, né? Mas da minha família sempre acontece. Eles falarem que os ovos eles precisam estar em temperatura ambiente, que não pode ser gelado. Mas eu já tenho uma tia que fala que precisa ser gelado. E aí Sim. qual é a realidade? Está só gelado, está em temperatura ambiente? Literatura sempre defende a situação de ovos em temperatura ambiente, mas às vezes acontece da gente utilizar gelado, mas em algumas literaturas a maioria vai falar que você tem que tirar, montar sua mise en place, todos os ingredientes, inclusive os ovos, já estar em temperatura ambiente, que é uma coisa bem interessante. Para quem é nossos alunos já sabe de montar mise en place. Para quem não é, mise en place é isso aqui que nós fizemos, todos os ingredientes separados, já para que você consiga produzir a tua receita. Para não acontecer de você começar a fazer um brownie, por exemplo, depois você não tem o açúcar. E aí você vai deixar de fazer a receita, principalmente nesse momento que as pessoas não querem sair de casa. Estão evitando. Então monte seu mise en place, deixe tudo prontinho, aí você começa. Você ganha tempo com isso e você otimiza a tua receita. Aproveitando a questão que você falou sobre que as pessoas estão em casa, não estão podendo sair para buscar ingredientes específicos, o que a gente poderia substituir por algo que de repente é comum ter em casa? Por exemplo, eu não tenho cacau 100% que vai na receita. O que eu poderia colocar no lugar? Você pode usar um chocolate, mesmo que não seja o 100%, ou até mesmo achocolatado, não é o mais indicado. Achocolatados são aqueles de marcas que vêm numa latinha, não é o mais indicado porque ele contém açúcar, ele vai interferir na receita. Caso não tenha e vá utilizar o achocolatado, diminua um pouco o percentual de açúcar, em uns 10, 20 gramas de açúcar, para você incluir o achocolatado, porque ele já contém açúcar. Caso tenha o outro chocolate, 50%, 70%, 80%, 100%, o que você quiser, você pode utilizar. Uma outra dúvida. Meu pai ele é diabético. E aí vai açúcar nessa receita. Sim. Eu posso simplesmente trocar açúcar por adoçante, dar o mesmo resultado? Não, você teria que usar um adoçante talvez em pó, não líquido, porque ele precisa dessa consistência, e aí é de teste. A gente sempre fala que a cozinha restritiva, ela sempre tem que ser testada, para saber se você consegue chegar naquele resultado ou não. Eu particularmente não testei ainda a brownie sem ser com açúcar, mas é uma interessante para a gente testar sim. Tá? Fica a dica aí já do coordenador para a gente testar na próxima aula. Aproveitando em seja, então teria que também fazer o teste para saber se eu posso tirar o trigo e colocar, por exemplo, amendoim de milho. Amendoim de milho, farinha de arroz, alguma coisa assim. Nós já vamos testar e caso dê certo, nós voltamos a fazer esse vídeo depois para falar sobre isso. Pessoal, nós temos aqui então o nosso chocolate derretido com a manteiga. Tá? Perceba que ele fica bem homogêneo.
Se ficar alguns gruminhos aqui, você vai mexendo, não precisa ser no micro-ondas. Mesmo fora, com a temperatura que você tem aqui do seu bowl, ele vai continuar e vai derreter, porque a intenção é que a gente deixe ele bem liso, tá? Quando eu misturo isso aqui com o ovo, precisa estar numa temperatura? Não, aqui não precisa. Mas tem Pode problema ser. tá quente? Não tem problema. Ele não vai criar grumos, ele não vai endurecer pela temperatura dos ovos e açúcar e a temperatura do chocolate, tá? Então, ó, perceba que aqui já está lisinho, daí nós vamos simplesmente pegar e misturar aqui nos nossos ovos. Pronto. Aí aqui nós vamos misturar até ficar bem homogêneo. Para que não apareça essas marcas dos ovos e do açúcar. Tem que ficar como se fosse uma mousse de chocolate. Brownie a gente não pode bater, pessoal. Quando a gente bate ou na batedeira ou com um fouet, eu crio ar nessa massa. O brownie a gente não pode criar ar. A gente não quer uma massa airada, a gente quer uma massa um pouquinho mais densa. Então a intenção é só que a gente vá misturando e não batendo. Tudo que eu bato eu crio ar, tá? Inclusive a batedeira, por exemplo, nós temos o globo e nós temos a raquete. Se você quiser fazer na batedeira, você pode até fazer só que com a raquete, não com o globo. A raquete é para massas para massas médias, o globo é para massas leves. Tudo que você quer aerar, por exemplo, uma massa de genoise, pão de ló, você vai bater com o globo porque você quer criar ar na massa. No caso do brownie, petit gâteau, nós não precisamos incorporar ar, então a gente só mistura. Pronto, misturado aqui nós vamos pegar uma peneira. Sempre, pessoal, que for acrescentar farinha, cacau ou qualquer outro ingrediente seco a uma receita que já está meio caminho andado, sempre passar na peneira para você não ter dificuldade de misturar. Então nós vamos colocar a farinha. Preciso colocar aos poucos e ir mexendo? Não, aqui você pode colocar tudo. Colocar o cacau também. Peneirar. Aqui os gruminhos a gente vem com uma colher e tira. Pronto. E agora voltamos aqui para misturar. Lembrando, sempre de baixo para cima, sem bater a massa. É um trabalho de dedicação mesmo, ir mexendo na massa com cuidado, não pode ter pressa. Na cozinha, na confeitaria principalmente. Confeitaria ela é lenta. É a mesma coisa de uma cozinha quente, você quer um fogo, uma chama mais alta, mais rápida. Na confeitaria sempre a gente fala, confeitaria chama fraca, fogo baixo, para que você não queime e para que você tenha a cocção correta. Esse é o ponto da nossa massa, tá? Agora nós vamos colocar, que isso é interessante, falar sobre as castanhas, os secos aqui, oleaginosas. Brownie tradicional, nozes, mas você pode utilizar o que você quiser. Aqui nós temos um mix de todas as castanhas, por exemplo, nozes, amêndoas, castanha de caju, avelãs, castanha do Brasil, tá? Todas essas você pode utilizar para fazer um brownie. Aqui nós vamos fazer uma mistura. Yuri, dê a sua opinião. O que você acha que nós devemos fazer aqui? Eu acho que a gente pode colocar uma travessa para fazer pedacinhos diferentes. Pedacinhos diferentes? Porque a gente pode ter um pouco de cada um. Então a gente coloca a massa na assadeira e daí a gente vai salpicando a... Interessante falar sobre a assadeira que nós vamos assar o brownie, tá? Untada com manteiga e cacau. Certo? Não farinha de trigo. Porque se eu coloco farinha, a minha massa é escura, ela vai ficar com marca branca depois, certo? Então, nós vamos colocar a massa aqui. Deixa eu colocar só um pouquinho para cá. Então, ó. Essa receita que eu estou passando, que depois nós vamos disponibilizar para os nossos ouvintes aí, é para uma assadeira desse tamanho, 25 centímetros por 20 de largura aqui, tá? O brownie ele não pode ser muito alto. Se ele ficar muito alto, ele fica muito molengo. Então essa receita é para essa assadeira. Se você quer fazer numa receita menor, coloque numa assadeira menor. Se você quer dobrar a receita, uma assadeira maior. Depois nós vamos mostrar, que nós já temos um pronto ali, qual é a espessura adequada para um brownie, tá? Tem muita gente que quando vai usar castanha em algum ingrediente,
Ele tosta antes. Tosta antes. Isso é só para... Não, não precisa. A menos que você queira. Qual é a intenção de nós tostarmos uma castanha antes de nós utilizarmos? Para você aumentar, potencializar o sabor dela, tá? Legal. Aqui eu vou pegar o restante, colocar aqui. O forno já tem que estar pré-aquecido. Pré-aquecido a 170 graus no nosso caso. Lá em casa, 180 é o mínimo dos fogões convencionais, tá? Depois a gente vai colocar receitas, a quantidade de ingredientes exatos, passo a passo, tudo na descrição do vídeo. Exatamente. Então aqui está a nossa massa. Sempre tomando cuidado, qualquer massa que você faça, para que ela fique no máximo 2/3 da assadeira. Ela não pode passar disso, senão ela vai transbordar. Então aqui, ó, 2/3 da sua assadeira. Aí nós vamos pegar nossas castanhas. Vamos colocar a mão na massa também um pouquinho? Então vamos. Então, ó, a gente coloca. Eu acho que eu prefiro com castanha do Brasil. Castanha do Brasil? Hoje nós fizemos inclusive uma versão aqui. O nosso nós fizemos com amendoim e aí nós fizemos um pralinê para colocar em cima de castanhas. Vai ficar bem legal também, caso você queira fazer o pralinê. Os nossos alunos aí que já estão na confeitaria clássica já sabem o que é, mas para quem não sabe, você faz um caramelo, queima o açúcar e depois coloca as nozes ou as castanhas que você preferir, tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês como fica. Isso é muito legal utilizar, inclusive para recheio de bolo, para decoração. Bem recheado isso aqui, hein? Pronto, pessoal. Agora ele vai para o forno a 170 graus por 25 minutos. Aí depois nós vamos mostrar, nós já temos um pronto aqui que agora nós vamos começar a montar para vocês, tá? Vou pedir para a Mary colocar isso aqui no forno. Vou só dar juntar um pouquinho isso aqui para a gente colocar para lá. E aí nós já vamos começar a montar. Bom, o que eu fiz aqui para vocês, para demonstração, tá? Passar um alquinho aqui na mão. Fiz uma ganache para vocês, uma ganache de chocolate meio amargo com rum. Mas o que é ganache? Ganache é uma mistura de chocolate em barra, não pode ser chocolate em pó, com creme de leite, tá? Isso aqui a gente pode inclusive dizer que é uma trufa. Por quê? Trufa ela só pode ser chamada quando contém bebida alcoólica, ou rum, uísque, ou alguma coisa nesse sentido. Eu fiz para decorar, para a gente montar um brownie recheado. Hoje em dia está muito em alta os brownies recheados, brownies montados. Então eu fiz algumas opções para montar para que ele tenha ideia, caso queira fazer para comercializar, para vender, já que você não pode sair de casa, para entregar, para que alguém vá retirar, então você vai ter um afazer aí, uma coisa, principalmente se você gosta de confeitaria, vamos começar a produzir brownie para vender. Nós temos inclusive vários alunos que fazem essa mesma receita para comercializar e sempre mandam mensagem falando que está muito legal, que está sendo muito bem aceito no mercado. Então é gostar mesmo e colocar a mão na massa. Então fiz a ganache, chocolate, sempre 50% de creme de leite. O interessante é creme de leite fresco, não HT. Caso não tenha, pode ser o HT, mas o interessante é o fresco, que é aquele de garrafinha ou líquido, tá? E coloquei um pouquinho de rum. Fiz aqui uma geleia de framboesa também, para a gente decorar. Tem algumas cerejas e fiz um pralinê, que eu já pedi ali, a Mary vai trazer para a gente. E aqui é o nosso brownie pronto. Aqui está. Como ele vai ser só para filmagem, então depois eu posso levar para casa. Hã? Não, vai ficar aqui. Entendi. Pessoal, inclusive quando nós falávamos lá atrás de mise en place, é interessante você, quando vai receber uma visita, você pensar nisso também, como você oferecer isso para a tua visita, em qual prato você vai montar, imaginar como você vai montar, para não chegar a visita estar na mesa, sentado almoçando, e você falar, vou lá desenformar meu brownie, aí você não tem o prato, você não pensou como montar isso. Então é interessante que você pense. Eu sempre falo que na gastronomia você tem que ser ousado, você tem que ser criativo. E isso é interessante para nós. É isso que os nossos alunos aprendem, é o que a gente tenta passar para os alunos, tá? Aqui, para montar a aula para vocês, nós pensamos em todos os detalhes antes, não é, Yuri? No prato que nós íamos mostrar, na decoração que nós íamos fazer, então tudo é muito bem pensado. E mesmo que seja em casa, seja para uma pessoa ou duas pessoas, é interessante você fazer isso também, certo? Vamos lá, você vai me ajudar a montar? Vai. Mas eu posso, né?
Pessoal, para que fique bem uniforme o brownie, é interessante nós cortarmos no aro, tá? O aro quadrado, ele vai otimizar a tua receita, você não vai ter perda. O aro redondo, você vai ter sobra. Tenho sobra de brownie, o que você pode fazer? Um bolo no pote de brownie. Então, porque algumas pessoas querem montar redondo, não querem quadrado. Não tem problema, você vai cortar redondo, você vai ter sobras. Essa sobra você vai armazenar adequadamente dentro do saquinho, fechado, e você pode montar um brownie no pote também. Sabe que tem uma empresa no Rio que eles vendem muito brownie, eles só vendem brownie, né? Uhum. E que eles vendem o brownie na lata. Na lata. E essa lata ela é só feita com as bordas. Do brownie. É interessante. É um dos produtos mais vendidos deles. Sim, é o aproveitamento total da receita. A parte mais crocante, sim, né? sim. Mais textura. Então aqui ó, nós temos o aro, nós vamos cortar. Vamos cortar um maior também? Aqui. Nossa, ele está bem cremoso. Tá. Aí a gente pega uma espátula para nós tirarmos o brownie daqui, tá? O primeiro é sempre Eu vou mais deixar, difícil, né? é sempre mais difícil. Eu vou fazer um recheado para vocês. Primeiro o Yuri vai montando ali esses maiores na bailarina nossa aqui, tá? Então eu venho com a espátula e tiro. O primeiro talvez pode acontecer de você quebrar. A gente vai tentar não, mas pode acontecer. Deu uma quebradinha. Então eu pego, coloco ele aqui no meu prato. E eu vou rechear isso com a ganache. Pego uma manga de confeitar com um bico que você tiver em casa, só para você dar um acabamento mais bonitinho aqui. Coloco a minha ganache. Pronto, vamos lá, vou tentar mostrar para vocês aqui como a gente montar, tá? Então eu venho com o meu bico e começo a colocar aqui na lateral, porque a gente não vai pressionar a outra parte, então eu quero que apareça a decoração. Então eu venho e faço isso aqui, tá? Você pode fazer brigadeiro, pode fazer o que você quiser para rechear, tá? Use a tua criatividade, a tua imaginação. Você acha que o fato do chocolate ser meio amargo, ele ajuda para que não fique enjoativo? Enjoativo? Sim, bastante, Yuri. Ajuda bastante. Nós vamos pegar a segunda parte. Tá vendo que o segundo já é mais fácil. Vamos colocar aqui sem pressionar muito, tá? Para que apareça a decoração que você fez. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. E aqui nessa parte de cima eu vou deixar um miolinho para eu colocar a minha geleia. Nossa ganache ela deu uma esfriadinha por causa do ar condicionado aqui, então tá difícil passar aqui no bico, tá? Mas caso aconteça isso com você, uma dica, só levar no micro-ondas e dar uma 30 segundos, 10 segundos ela já volta. Aqui eu acho que a gente vai conseguir, só tem uma parte. Trabalhar no ar-condicionado é complexo por causa disso. Chocolate principalmente, ele é muito sensível, né? Cara, você consegue chocolate em pó pra gente? E uma peneira? A gente vai aproveitar para jogar chocolate em pó aqui em cima. Sim. Que é uma montagem bem comum. Do brownie, né? Na apresentação. Aí. A mão já esquentou, né? Já esquentou. Aí nós vamos pegar a nossa geleia que nós temos aqui e colocar aqui no centro, um pouquinho. A geleia, ela tem uma acidez da própria geleia. Ela quebra um pouco esse doce do brownie, da ganache. Então é interessante você, mesmo no recheio, se você quiser colocar. Essa é de framboesa que nós fizemos, então a framboesa já é um pouquinho mais ácida. A gente vem dar um toquezinho final aqui. E aí, lembra que eu falei para vocês do nosso pralinê? É isso aqui, ó.
que são as castanhas com o caramelo, tá? É bem aí, legal. Mas aí ela já está triturada. Aqui já está triturada. E essa aqui você pode fazer triturada até virar um pó, que na confeitaria a gente usa em alguns cremes também, ou se você quiser deixar mais grosseiro. Talvez quem não é da confeitaria, quem não é da gastronomia, vai lembrar, isso aqui é utilizado no bolo Marta Rocha, aquele caramelo que é utilizado. Na verdade, a gente não usava na época esse nome, mas o nome técnico é um pralinê, tá? Aí a gente vem aqui só para dar uma decorada, pode até deixar cair um pouquinho no prato, não tem problema. É bom que aí você está trabalhando com texturas e... Exatamente. Açúcar, né? Eu só vou trocar essa cereja aqui, porque ela está... Isso, aí. Aproveitar e vou jogar um pouco de chocolate em pó aqui. Uhum. Mary, pega um guardanapo para mim, por favor. Esse é bom de chocolate em pó. Ele é gostoso, né? Sim. Eu bem gostei da ideia do pralinê. É, porque ele dá uma crocância. A gente sempre fala que mesmo uma mousse de chocolate, quando você vai apresentar, é interessante você ter uma crocância, para que tenha aquela diferença de texturas, para que você não fique, eu sempre falo para os alunos, para que não fique uma coisa única. Então é interessante, mesmo uma mousse de chocolate, você colocar um pralinê de castanhas ou alguma coisa, é bem interessante. Tá? E quem que vai provar? Quem vai provar? Eu gostaria... Esses dias eu vi uma coisa que eu achei bem interessante. Eu gostaria que a TV ou a câmera já conseguisse passar o sabor e o aroma, mas infelizmente ainda não conseguimos isso. Então, infelizmente, nós vamos ter que provar e depois nós vamos falar para vocês se ficou bom ou não. Nossa, vai ser bem complexo, né? Vai, né? Bom. Deixa eu pegar um talher aqui para você. Acho que vai ser bem difícil provar isso aqui. Acho que provavelmente vocês devem ter feito brownie em casa durante esse período que a gente está em casa, deve estar cozinhando um monte de coisa, né? Toda vez que a gente se encontra, a gente fala pela internet, é sempre assim, nossa, eu preparei aquilo, cozinhei isso, cozinhei aquilo. E a intenção nossa aqui, dessas gravações que nós vamos fazer para vocês, é passar uma ideia para vocês de uma coisa muito tranquila, para que vocês vejam realmente como é a nossa faculdade. Por mais rígida que seja uma gastronomia, uma faculdade, mas nós temos essa tranquilidade em querer ensinar os alunos de uma forma bem branda, bem sem pressão, né? Às vezes a gente gosta de pressionar um pouquinho, né? Imagina. A gastronomia em si, ela é um ramo que naturalmente tem pressão, né? Você lida com a vida das pessoas, você lida com a responsabilidade da segurança alimentar. Né? Hoje muitas pessoas têm alergia a muita coisa, então você precisa estar preparado para isso. Exato. E aqui nós temos essa preocupação também. Todos os alunos que entram logo no início, nós já procuramos saber se algum tem alguma restrição, algum tipo de alimento, porque nós temos que tomar o cuidado e a precaução com esses alunos também. Provei, né? E a sensação é o seguinte, né? Pensa num negócio bem chocolatudo, cremoso, e aí ao mesmo tempo você sente a acidez da framboesa. Sim. Depois vem a crocância do pralinê. Ficou interessante. Ficou bom? Ficou interessante. Legal. Eu acho que vai ser bem interessante, nós vamos ter uma série de gravações para vocês, desse nível, desse tipo. E eu acho que é interessante, inclusive, se quiserem sugerir talvez alguma receita, não sei se nós teremos tempo para isso, mas caso queiram sugerir alguma receita, mande lá embaixo para nós, faça no comentário, que a gente vai avaliar pelo Instagram. A gente vai estar abrindo a caixa de sugestões e também pelo Facebook. Então você tem alguns caminhos. O Noeste Gastronomia, @o Noeste Gastronomia, você consegue encontrar as nossas redes e aí poder sugerir, perguntar ou pedir qualquer tipo de informação. Tudo bem? Isso. Legal. Pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Yuri, obrigado pela participação. E lembrando, fique em casa, acompanhando os nossos vídeos. E até mais, pessoal. Tchau.